Olá, boa noite. Você, aluno do curso VSD do estimado e amigo professor Lúcio Valente, tem a oportunidade agora de ter conosco um intensivão de medicina legal sobre questões que possam cair na prova discursiva. E você que teve êxito de atingir essa importante etapa, que é a prova discursiva, agora precisa, no caso, ter muita atenção para que você não perca pontos cruciais e, consequentemente, você possa atingir as demais etapas do curso, do concurso público, que certamente é muito difícil, e você que está aí se dedicando precisa, muitas vezes, de uma orientação sobre o que vai cair, sobre aquilo que possa vir a ser abordado. Bom, antes de iniciar, permita-me me apresentar a você. Você que não me conhece, meu nome é Rodolfo Queiroz Laterza, sou delegado de polícia, sou professor de medicina legal e criminologia e lei penal extravagante, porém, as minhas áreas mais afetas são medicina legal e criminologia. E é uma honra imensa estar aqui para você, podendo contribuir para que você alcance o seu objetivo. Deixa eu, antes de começar a tratar sobre medicina legal, os pontos principais de como podem cair as questões, só dar umas pequenas orientações. Prova discursiva necessita de objetividade. Muito cuidado, não perca tempo em, no caso, escrever demasiadamente no primeiro parágrafo, repetindo aquilo que o enunciado já fala. Então, por exemplo, se o enunciado vai tratar de algo relacionado à balística forense, quais as principais características do orifício de entrada? Não precisa introduzir a questão falando a balística forense dispõe sobre o estudo relacionado ao impacto dos projetis de arma de fogo e suas consequências médico-legais sobre o ser humano. Não precisa definir isso. Seja focado em relação a responder de forma correlata ao enunciado. Porque a discursiva ela tem um espaço delimitado. Bom, então vamos focar inicialmente no como podem ser construídas as questões de medicina legal. As questões de medicina legal normalmente são apresentadas num problema. Por exemplo, um problema relacionado à tanatologia, que trata dos chamados fenômenos abióticos, que é o estudo, no caso, da cronologia da morte. Apresenta-se normalmente um problema, um fato, um acontecimento, como cadáver encontrado em decúbito dorsal, numa determinada região erma, num local pantanoso, encontrado apresentando aspecto que indique coliquação e maceração. Aí ele apresenta, no caso, o enunciado e, através do enunciado, ele faz alguns pontos de destaque para que você possa justamente desenvolver e responder. Portanto, foque naquilo que está sendo perguntado, mas contextualizando com o problema do enunciado. Muito importante isso. Lembrando que muitas vezes as questões de medicina legal, elas se mesclam com alguma coisa relacionada a direito penal, principalmente direito penal parte especial. Então, muito cuidado. Vamos lá. Um tema que pode ser explorado normalmente em questões de medicina legal na seara discursiva, questões discursivas. Vamos voltar aqui a tratar sobre tanatologia. É importante você estudar mais uma vez a questão da cronologia da morte. Como, por exemplo, o que nós podemos aqui tecer? Algo relacionado à maceração fetal. A maceração fetal e por que o feto vivo no saco amniótico não se torna macerado, e normalmente diagnosticar como se você verifica qual o tempo da morte do feto no caso de uma maceração fetal. Para quem, no caso, não se lembra, a maceração fetal é um dos fenômenos mais relevantes relacionados à tanatologia, porque ele permite justamente diagnosticar as manobras abortivas e delimitar como se deu ou não aquele crime de aborto, ok? Então, como a maceração fetal ela se relaciona com lapso de tempo decorrido, indicando muitas vezes diversas alterações no feto. Quais são as principais características da maceração fetal? Destacamento da epiderme do feto, a pele, né? A parte da pele que cobre a derme, ou seja, epi, sobre, né? Derme, a parte abaixo da epiderme.
Então, destacamento de epiderme com retalhos cutâneos, ou seja, com partes da pele que vão se retalhando. Derme que normalmente é embebida, ou seja, tem uma grande quantidade de umidade, de líquido, de hemoglobina, apresentando normalmente uma tonalidade vermelho escura, ou até mesmo cor de vinho, e muitas vezes a derme também se apresenta com aspecto sanguinolento. Uma mobilidade anômala por parte do feto que está macerado. Os membros do feto eles são mobilizáveis, ou seja, você pode, no caso, movimentá-los de uma forma, até certo ponto, como se fosse um boneco, normalmente com a aparência de um polichinelo. E cavalgamento dos ossos do crânio, ou seja, os ossos eles começam a ter certas fissuras, certas estruturas cavalgadas, né? Certas estruturas que são devidamente apresentadas com certos rachados. Então, e um cordão umbilical também é encharcado de hemoglobina. Então vamos lá, gente. Vamos supor que a questão peça: cite 3 características da maceração fetal. Para facilitar, não esqueça sempre de pensar que o feto que está macerado, ou seja, está, no caso, num processo já de deterioração da sua estrutura fisiológica, ele vai apresentar o quê? Um destacamento da epiderme. A epiderme ela vai começar a, no caso, a ser destacada. E, no caso, retalhos cutâneos, ou seja, retalhos cutâneos, a pele começa a se apresentar retalhada. Uma derme normalmente embebida com hemoglobina, com aspecto sanguinolento, ou de cor vinho, ou com uma tonalidade muito vermelha escura, ok? Justamente por causa da cessação da função circulatória. Mobilidade anômala, geralmente com os membros que são mobilizáveis aparentando um polichinelo, ok? E o cavalgamento dos ossos do crânio, que justamente são a apresentação de certas fissuras que apresentam no crânio, que o crânio do feto ainda está sempre num processo de formação e construção fisiológica, ok? Normalmente, no cavalgamento dos ossos do crânio de um feto macerado, há apresentação de múltiplas fraturas e achatamento lateral da cabeça, ok? E o cordão umbilical normalmente apresenta-se encharcado de hemoglobina, ok? Vamos lá. A questão relacionada ao feto, por que o feto vivo no saco amniótico não se torna macerado? Vamos lá. Primeiro a gente tem que analisar o que tem dentro da placenta. É o chamado líquido amniótico. O líquido amniótico ele começa a surgir normalmente após o 12º dia após a concepção do feto. E ele surge, no caso, logicamente, com a água do corpo da mãe, onde é geralmente transferido os nutrientes para, no caso, o feto. A partir do 4º mês de gravidez, os rins do bebê começam a funcionar e eles, no caso, tomam seu cargo, os rins do bebê começam a produzir líquido amniótico, que passa a ser constituído, muitas vezes, por urina, por aquilo que se chama de urina fetal. Portanto, a produção e a evolução do líquido amniótico depende de um feto vivo. Então, no caso, se há líquido amniótico e se há produção de líquido amniótico, é porque há feto vivo. Cuidado com esse macete, gente. Isso é muito importante, porque através disso você consegue verificar se há presença de feto vivo ou morto. Isso implica inúmeras considerações, seja para a lesão corporal gravíssima, que implica na aceleração do parto, ou mesmo para o aborto, ok? Então, não há maceração quando... não pode haver maceração fetal quando há, no caso, vida intrauterina, justamente porque há produção do líquido amniótico, justamente para que o feto possa absorver, no caso, os nutrientes provenientes da mãe. Agora, vamos supor, os sinais de cavalgamento do crânio da maceração fetal começam a ocorrer normalmente a menos de 7 dias. Então, se uma determinada questão explorar outra característica da maceração fetal, por favor, o cavalgamento dos ossos do crânio emerge normalmente antes de 7 dias. E o que indica, portanto, que o feto morreu, no caso, uma vez verificado o cadáver fetal, ele ocorreu a menos de 7 dias, uma vez aparecendo o cavalgamento dos ossos do crânio, ok?
Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar sobre tanatologia, maceração fetal, que muitas vezes é imbrincada com algo relacionado a aborto ou, no caso, lesão corporal dolosa, gravíssima, que implica em aceleração de parto. Ok? Vamos lá. Outro ponto que eu gostaria de destacar, no caso, é a questão também relacionada à cronotanatognose, ou seja, a evolução da morte e como vão se aparecendo certos fenômenos cadavéricos. Olha, livor cadavérico é algo que pode ser explorado em questão discursiva. O que são os livores? Os livores eles se fixam justamente após a morte, após o processo da morte, e no caso eles começam a aparecer de 8 a 12 horas após a morte verificada no cadáver. Agora, tem um detalhe que pode ser explorado muitas vezes numa questão discursiva. Mesmo que seja modificada a posição de decúbito do cadáver, após um determinado lapso temporal, depois de um determinado período de tempo, os livores eles permanecem exatamente nos locais onde eles estavam originalmente. Então, se o cadáver, ele no caso, ele é manipulado e no caso os livores no caso, eles modificam-se, é porque o corpo pode ter sido manipulado, ok? Agora, quando o cadáver encontrado indica uma morte encontrada entre 8 a 12 horas após o fato, há profusão no corpo dos livores para os membros inferiores e superiores, o que indica justamente o quê? A possibilidade da morte ter sido violenta ou súbita, ok? Outra coisa que pode ser cobrado, rigidez cadavérica. A rigidez cadavérica, um detalhe, quando ela é presente no membro inferior somente, seja com flacidez ou com normalidade de tensão nos membros superiores, ela é um indício de manipulação do cadáver. Então, só para a gente situar, rigidez cadavérica que é presente no membro inferior, perna, pé, panturrilha, ou mesmo nos tornozelos, apresentando uma certa flacidez ou uma certa normalidade de tensão dos membros superiores, é um indício de manipulação do cadáver quanto à sua posição. Por quê? É algo que pode cair também numa questão discursiva de medicina legal, chamada Lei de Nisten-Sommer-Larcker. Lei de Nisten-Sommer-Larcker. Isso não vai ser pedido necessariamente, mas você precisa entender por quê. Porque, por essa lei, a rigidez cadavérica inicia-se pelas musculaturas da mandíbula e da nuca, ok? Vai para o tórax, afeta os membros superiores do abdômen e finalmente vai para os membros inferiores. Então, no caso, se ela só está situada nos membros inferiores, ela no caso, violou a lei de Nisten-Sommer-Larcker, indicando, portanto, que o cadáver pode ter sido manipulado. Esses são chamados sinais abióticos consecutivos que são verificados no cadáver e que indicam morte recente de até um dia, no caso, por asfixia geral, a ser verificada na sua espécie, por exemplo, muitas vezes no exame posterior. Agora, eu gostaria, por favor, de destacar mais uma vez a importância de estudar livores cadavéricos e rigidez cadavérica, que são os chamados fenômenos abióticos consecutivos ou tardios para análise da morte. Não esqueçam. Por quê? Vamos só resumir mais uma vez. Livor, manchas de diferentes tonalidades, que são ora agrupadas, ora dispersas, existentes nas regiões de maior declividade do corpo, indicam certeza da morte para a maioria dos doutrinadores de medicina legal. Então, livor cadavérico indica certeza de morte para a maioria da doutrina de medicina legal? Sim, ok? Surge da seguinte forma, só para explicar por que livor surge, para você entender e não esquecer. Que são aquelas, repito, manchas com diferentes tonalidades, ora agrupadas, ora esparsas. Quando ocorre a morte, cessam os batimentos cardíacos responsáveis pela circulação sanguínea. E, no caso, finalizada a circulação sanguínea no interior dos vasos sanguíneos, a ação da gravidade faz com que o sangue desça. E no interior dos vasos, né, para as regiões corporais de maior declive. Por isso que os livores aparecem na região de maior declive. Ok? Então, muito importante entender os livores. Agora, existe um detalhe que pode também ser uma pegadinha numa discursiva. Os livores cadavéricos são mais difíceis de serem observados em indivíduos de pele mais escura, mas o fenômeno ocorre da mesma forma dos indivíduos de pele mais clara. Muito cuidado com isso, ok? Por favor, detalhe importante.
A tonalidade, em geral, dos livores é violácea, ou seja, de cor roxa. Por causa do quê? Por causa da redução da hemoglobina. A hemoglobina sem oxigênio, em função da ausência de respiração e de circulação com a morte, ela leva a esta coloração, que progressivamente ela muda, em decorrência da diminuição crescente de oxigênio no sangue do cadáver, tornando, portanto, mais escura essa coloração. Ok? Então, importante a gente entender a questão dos livores, justamente porque eles podem vir a ser explorados. Só lembrando, livores se tornam fixos 8 a 12 horas após a morte. Mesmo que você modifique a posição de decúbito do cadáver, depois de 8 a 12 horas após a morte, as manchas permanecem nos locais onde se encontravam. Se as manchas, no caso, elas alterarem-se da sua posição original, é porque a manipulação do cadáver foi antes de 8 a 12 horas em relação à morte. Ok? Então, mesmo que você mude a posição do cadáver e uma passada do sangue escoe para outra área do corpo, o local original, normalmente, ele permanece manchado na região anterior. É um diagnóstico importante, justamente nos chamados crimes de execução ou, nos casos de morte em confronto, em que há manipulação, muitas vezes, do cadáver como uma forma de ludibriar a perícia de local de crime. Ok? Então, só lembrando também quanto à rigidez cadavérica, logo após a morte o cadáver fica inteiramente flácido, mas com o passar do tempo vão ficando enrijecidos de acordo com aquele fenômeno que nós narramos, que é a lei de Nissen-Sommer-Larcker. O que é isso? Rigidez cadavérica começa pela musculatura das mandíbulas e da nuca, passando para o tórax, vai para os membros superiores do abdômen e finalmente chegando aos membros inferiores. Então uma questão pode justamente abordar se o cadáver foi manipulado ou não, justamente por fato dos livores estarem localizados numa região não necessariamente de maior declive. Ou mesmo, no caso, pelo fato de a rigidez cadavérica estar setorizada só nos membros inferiores. Então, é muito importante você, no caso, entender, porque isso pode ser explorado numa discursiva. Ok? Outro ponto, então, que a gente gostaria de destacar, que é muito interessante. Não tem jeito. Balística forense sempre pode cair. Então, vamos supor que uma determinada questão discursiva diga: cite 4 características de interesse médico legal das lesões de orifício de saída do projetil de arma de fogo, ou então, por exemplo, como surgem as orlas de escoriação nos orifícios de saída do projetil de arma de fogo. Vamos lá. Primeiro, orifício de saída de arma de fogo. As lesões de saída, nas lesões produzidas por projetil de arma de fogo, elas, no caso, apresentam ausência da orla de enxugo, normalmente não há presença da orla de escoriação, ok? O orifício é maior do que aquele encontrado na lesão do orifício de entrada, salvo nos casos dos disparos efetuados com cano encostado sobre uma superfície óssea, que aí surge aquele fenômeno conhecido como buraco da mina de Hoffman, ou boca de mina de Hoffman. Então, muito cuidado com essa questão relacionada às lesões nos orifícios de saída de projetil de arma de fogo. É um detalhe crucial, pega muito. A banca pode explorar essa confusão para te confundir, ok? Normalmente, nas lesões encontradas nos orifícios de saída, as bordas são invertidas, ou seja, voltadas para fora. Agora, tem um detalhe: quando tem um anteparo que se sobrepõe à saída do projetil de arma de fogo, nos orifícios de saída muitas vezes aparece uma escoriação de caráter irregular, com aparência irregular, que é diferente da orla de entrada, ok? E por quê? Porque esse anteparo, normalmente, ele tem um atrito com a epiderme, surgindo aí essa escoriação irregular ao redor de onde justamente estaria o orifício de saída. Aí é uma orla de escoriação anômala e singular. Então, é possível, no caso, numa orla a surgimento de uma orla de escoriação irregular ou anômala nos orifícios de saída? Sim, é possível. Portanto, outra questão que pode ser abordada, outro ponto que pode ser abordado numa discursiva de medicina legal, ok? Então, só para lembrar, lesões presentes nos orifícios de saída de projetil de arma de fogo não apresentam orla de enxugo ou a chamada zona de Fish, ok?
e apresenta uma forma irregular, com dimensões geralmente maiores que os orifícios de entrada, ok? Muito importante esse detalhe para que você também não seja prejudicado e sofra confusão durante uma discursiva de medicina legal. Outro ponto que eu gostaria de destacar muitas vezes, como eu falei, questões de medicina legal podem acabar englobando conceitos de direito penal. Então vamos supor, a banca apresenta um indivíduo que é preso logo após o cometimento de um crime, no caso, sendo encontrado com uma grande quantidade de cadáveres na sua geladeira. O indivíduo mostra total ausência de afetividade, uma certa frieza e, no caso, consciência, demonstração de consciência do ato praticado e ausência de arrependimento. Ele é conduzido para uma delegacia, autuado em flagrante e confirmada sua prisão em flagrante, que é convertida na forma do Código de Processo Penal em prisão preventiva e, consequentemente, ele é submetido lá à instrução processual penal. A defesa argui um incidente de insanidade mental. Nesse caso, é verificada uma personalidade de psicopatia. É caso de imputabilidade ou inimputabilidade. Isso pode ser muito explorado, como já foi explorado em alguns concursos, no caso de medicina legal, de uma discursiva de medicina legal. Então vamos verificar o seguinte, ok? Personalidade psicopática, também conhecido como sociopatia, é caso de inimputabilidade ou de imputabilidade pelo Código Penal? E qual o critério, no caso, adotado pelo Código Penal para aferição da culpabilidade em relação à imputabilidade penal ou não? Então, o que acontece? Pode haver uma abordagem da psicopatia como um transtorno de natureza psíquica. Agora, lembrando que a psicopatia ela depende muito das características que são verificadas em relação ao sujeito que comete o fato criminoso. Existem, sendo bem honesto, divergências hoje na doutrina de medicina legal com a origem dos desvios psicopáticos. Porém, uma coisa é certa, existe uma certa predisposição constitucional do indivíduo, sendo impossível encontrar as causas em deficiências funcionais do cérebro e aqueles que consideram também que os desvios se originam em possíveis rejeições sofridas pelo indivíduo quando ele era criança ou uma certa histórico de brutalidade familiar. Agora, é importante entender, isso sim, para uma questão discursiva de medicina legal que envolva o assunto psicopatia, personalidades psicopáticas. Os portadores de psicopatia se situam numa escala de transição, numa zona de transição entre o psiquismo normal e as psicoses funcionais. O que eu quero dizer com isso? Eles misturam normalmente caracteres normais com caracteres patológicos, com algum transtorno patológico vinculado a alguma doença. Então, são indivíduos degenerados psíquicos, sem dúvida alguma. Agora, a doutrina médico-legal não considera eles propriamente doentes, mas indivíduos que são formados, têm uma formação psicológica diversa do homem médio. Isso é fato. Agora, essas personalidades psicopáticas, elas são identificadas como desajustados sociais, apresentam um grau de desajustamento sociais, com tendência de reação às normas e às regras de convenção social, sem uma acomodação de grupo, com dificuldade de adaptação ao meio onde vive e de se relacionar com outras pessoas. Então, muitas vezes apresentam também transtornos de afetividade e de instintos, de temperamento, de caráter, que vão se intensificando ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Isso acabam ficando características cada vez mais marcadas. Na verdade, sem dúvida, é um distúrbio de conduta, é um distúrbio comportamental, mas que se verifica uma presença residual de imputabilidade penal. Então, há sim presença de imputabilidade penal para os psicopatas, havendo, dependendo do caso, a possibilidade de ocorrer uma semi-imputabilidade. Ou seja, ou é identificado para os psicopatas uma plena capacidade de entender e querer o caráter ilícito do fato, ou de ter uma capacidade relativa de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, ou um caso de imputabilidade ou semi-imputabilidade, como eu mesmo já me deparei certa vez com um indivíduo que matou 2 crianças à beira de um rio e ele dizia que ouvia vozes. Então, ele foi considerado plenamente imputável, embora
fosse nítido que ele houvesse um distúrbio de conduta e uma característica psíquica não própria de um homem médio, ok? Então, muito importante entender isso. Por quê? Porque o critério adotado pelo Código Penal é o critério biopsicológico misto, que é aquele que baseia-se no quê? Verifica-se se, ao tempo do fato, o sujeito ele era mentalmente são, com capacidade de entender e querer o caráter ilícito de fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Pelo sistema misto biopsicológico adotado pelo Código Penal, no artigo 26, normalmente verifica-se o transtorno mental, propriamente dito, você identifica o transtorno mental, ou o transtorno de personalidade ou de conduta. Verifica-se a capacidade de se isso afeta, se esse transtorno afeta ou não a capacidade analítica do indivíduo. A capacidade analítica do indivíduo em relação ao fato ilícito propriamente dito. Aí fragmenta no final em procurando verificar se no caso ele consegue se determinar, impulsionar, direcionar sua conduta de acordo com esse entendimento do caráter ilícito do fato. Então, é fragmentado a análise justamente pelo critério biopsicológico da conduta do indivíduo. São 3 etapas, portanto. Diagnostica-se o transtorno psíquico. Verifica-se se esse transtorno psíquico ele afeta de forma gradativa a capacidade analítica do indivíduo de entender esse caráter ilícito do fato. E, finalmente, se ele tem condição de direcionar, impulsionar, dirigir, ou seja, determinar-se em relação ao caráter ilícito do fato, no que se refere ao seu entendimento, ok? Muito importante isso pode cair em questão. Outro ponto aqui que eu também gostaria de destacar, ok? Casos que se enquadram como enfermidade incurável ou como debilidade permanente de membro, sentido ou função, na forma do que prevê o artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal, ok? E a distinção médico-jurídica entre ambos, em debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou, no caso, de enfermidade incurável. Pessoal, isso é muito comum. A doutrina, normalmente, de direito penal parte especial não é suficiente nessas explicações e questões discursivas de medicina legal podem mesclar, como eu falei, parte especial de Código Penal com conceitos de medicina legal. Vamos lá. Vamos assim, para facilitar, casos típicos de enfermidade incurável. Prolapso da válvula mitral, que ocorre muito, né, para jogador de futebol, né, porque pode ser uma enfermidade incurável quando ela tem a capacidade de produzir efeitos fisiológicos negativos no indivíduo. Epilepsia pós-traumática. Esses são casos, por exemplo, de enfermidade incurável, que o indivíduo adquire em função daquela lesão corporal. Agora, e a debilidade permanente no mesmo sentido da função? Diminuição da capacidade auditiva, alteração permanente de qualquer função orgânica, como respiração, digestão, circulação, ou enfraquecimento permanente de um membro superior ou inferior, por exemplo, uma perna, um joelho, em função justamente de um golpe, de uma agressão física que afetou aquela integridade física ou corpórea do indivíduo. Então, na enfermidade incurável, o dano ele resulta em moléstias com um estado patológico generalizado, como é o caso, como eu falei, de uma epilepsia pós-traumática. Há uma alteração permanente da saúde física ou psíquica em diversas manifestações que não são suscetíveis de desaparecer ao longo do tempo. Portanto, essa é a grande característica da enfermidade incurável, gente. Elas não desaparecem nem espontaneamente, nem por procedimentos médicos que possam ser aplicados e que levem à cura. Não é possível nem por procedimento médico, nem espontaneamente, ok? Já na debilidade permanente, mesmo sentido da função, você tem a disfunção, que por mais acentuada que seja, não leva a um estado patológico generalizado e incurável. Causa o que, na verdade? Um enfraquecimento funcional ou um embaraço funcional do mesmo sentido da função. Agora, vamos pegar um exemplo. Perda da audição com surdez completa. O que é? Debilidade permanente no mesmo sentido da função, enfermidade incurável. No caso, ela se adequa, como é uma afetação de uma atividade fisiológica de um órgão, que é o órgão auditivo, ele, no caso, ele é enquadrado como lesão corporal de natureza grave,
Então, se enquadra, na verdade, com perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ok? Por exemplo, a perda da audição com surdez completa por causa de um soco, por causa de chute, ok? Muito importante, portanto, você entender isso. Então, esses são outra questão muito comum que pode subsistir na medicina legal, nas discursivas. Eu peço sempre que tenha muita atenção em relação aos conceitos que estão sendo tratados, porque a banca normalmente ela gosta de gerar confusão no candidato fazendo mesclagem de conceitos. Não se assuste, procure focar no que está sendo perguntado e contextualize com o enunciado respostas objetivas. Por favor, vamos ter resposta objetiva e tomar cuidado com a grafia, ok? Outro ponto só que eu gostaria de destacar, porque pode ser que seja observado, no caso, as questões relacionadas a classificação a classificação para a identificação do cadáver, ok? A identificação legal, a identificação do homem, o exame de identificação é próprio da antropologia forense e é determinado através de métodos, técnicas, processos de estudo que utilizam os seguintes caracteres: idade, sexo, raça, altura, peso, sinais individuais, sinais profissionais, dente, tatuagem. Então, é muito importante entender que a identificação do corpo, ela no caso relaciona-se com a antropologia forense. Isso eu estou aqui abordando porque isso pode geralmente confundir, ok? Vincula-se com a antropologia forense, não necessariamente com o sistema de datiloscopia, ok? Que é no caso a identificação através das digitais. Muito importante, portanto, haver essa análise para que não haja confusão de conceitos. Outro ponto que eu gostaria de destacar no caso, relacionado à traumatologia. Traumatologia forense, volta e meia, é exigido em concurso público e, no caso, pode ser também cobrado. Só para lembrar, seccionamento da parte anterior do pescoço por instrumento cortante. Qual o nome? Esgorjamento, não esquece. Ferimento cortante encontrado na parte posterior do pescoço, posterior, degola. Ferimento com borda linear, no caso, superfície lisa, fundo regular, é praticado como? Por qual instrumento? Inciso. Então, só para lembrar, esgorjamento, seccionamento da parte anterior do pescoço, por instrumento cortante. No caso, degola, ferimento cortante encontrado na parte posterior do pescoço. E qual a característica de um ferimento inciso? Ok? Ferimento inciso, que é produzido por instrumento cortante, borda linear, superfície interna lisa no ferimento e fundo regular. Muito cuidado, portanto, não vamos confundir ferimento inciso, por favor, não vamos errar, ok? Outro ponto que eu gostaria de destacar, que normalmente pode ser também exigido, é aquilo que normalmente pode ser vinculado também a questões de lesão corporal. Luxação, fratura e rompimento de órgãos são considerados o quê? Lesões contusas, corte contundente, lesão contusa, ou também conhecido como contundente. A luxação é o afastamento repentino duradouro de uma das extremidades da parte do corpo atingida. Fratura já é uma situação de continuidade, que pode ser parcial ou total dos ossos que são submetidos às ações de instrumentos contundentes. Okay? Normalmente as fraturas cranianas se apresentam de forma mais radiada. E o rompimento dos órgãos, que muitas vezes é decorrente da fratura. Então vamos supor uma determinada questão. Um indivíduo é submetido a golpes, com chutes, por uma multidão, e num linchamento. E é verificado rompimento de órgãos. Qual a natureza desse tipo de lesão? Contusa, produzido por instrumentos, portanto, contundentes. No caso, o rompimento de órgãos decorrente da fratura. Muito importante, portanto, fazer essa análise. Lembrando sempre que é importante ter um bom conhecimento também da parte especial de direito penal, porque muitas vezes é explorado no caso da medicina legal, ok? Eu gostaria também de aqui frisar um outro ponto que pode, no caso, ser exigido, ok? Lembrando, equimoses e hematomas. Os equimoses e hematomas, eles diferenciam-se pela gravidade das lesões, ok?
lembrando que a escoriação, ela no caso, apresenta perda da epiderme, a equimose já é uma hemorragia, uma microhemorragia dos vasos sanguíneos, e no caso o hematoma também é uma hemorragia, só que a diferença é pela gravidade das lesões. O hematoma é um plus em relação à equimose. Outro ponto que eu gostaria também de destacar para que não haja confusão, ok? Outro ponto que pode ser abordado e muitas vezes, no caso, negligenciado. Vamos lá, gente, não vamos errar. Diferença de orifício de entrada e orifício de saída. Eu sei que eu já abordei o orifício de saída, mas vamos pegar aqui a diferença dos dois para não errar mais. Diferença nas lesões pérfuro-contusas. De projetil de arma de fogo produz lesão pérfuro-contusa, ok? Pérfuro contundente. Orifício de entrada. O orifício de entrada é regular, ele aborda, é invertido da lesão. Normalmente o tamanho é proporcional ao diâmetro do projétil, exceto nos chamados projéteis de ponta oca, que são aqueles expansivos. Apresentam as orlas e as zonas. Lembra? Aquelas orla de escoriação, orla de enxugo, zona de chamuscamento, auréola equimótica, etc. Já o orifício de saída, lembra que não apresentam orlas e zonas, como eu tinha dito? O tamanho é desproporcional ao diâmetro do projétil, normalmente é maior do que o orifício de entrada. O bordo é invertido para fora na lesão. E, normalmente, qual é o aspecto? Diferentemente do orifício de entrada, que é regular, no orifício de saída é dilacerado, ok? Só para lembrar, portanto, a diferença entre ambos, para que você não erre na questão relacionada ao concurso público, ok? Outro ponto que eu gostaria de destacar no caso, a lesão corporal seguida de morte. Vocês lembram que nada mais é do que aqueles chamados crimes preterintencionais, ok? O agente sem intenção de matar produz a lesão corporal dolosa e esta determina a morte da vítima. No caso, a morte da vítima, ela agrava a pena. É uma ação dolosa com resultado culposo. Todavia, é muito importante entender que, ainda que haja lesão corporal seguida de morte, é fundamental verificar a natureza das lesões corporais, se elas foram graves, ou seja, se elas resultaram numa debilidade, ainda que tenha havido a morte, se elas resultaram numa debilidade permanente em membro, sentido ou função, se elas levaram, portanto, por exemplo, caso seja uma vítima, parturiente, levariam numa aceleração de parto. Isso é muito importante para o diagnóstico, justamente para se poder dimensionar a natureza dos golpes, ok? Eu gostaria só de fazer esse destaque. No caso, o que é importante para as lesões corporais que apresentam deformação permanente, que são caracterizadas como lesão corporal de natureza gravíssima, de acordo com a doutrina Direito Penal Parte Especial. Extensibilidade, permanência e visibilidade são características fundamentais das lesões que geram deformações permanentes. Então, características das lesões corporais deformantes, com deformação permanente. Visibilidade, permanência, ou seja, a latência, ela permanece ao longo do tempo, ainda que haja procedimentos clínicos ou médicos, ela vai permanecer, e a extensão da lesão, ok? Muito importante, portanto, também analisar este outro detalhe. E, gente, eu gostaria de me colocar aqui, à disposição de todos, para outras dúvidas que você eventualmente tenha de medicina legal. A minha fanpage no Facebook, diariamente nós procuramos colocar dicas de medicina legal, gratuitamente para você. Meu objetivo aqui é ter a honra, a alegria de compartilhar conhecimento. Então, quando você tiver alguma dúvida, tiver alguma necessidade de aprimorar o seu conhecimento de medicina legal, vamos trocar ideias. Na minha página do Facebook, Delegado Rodolfo Laterza, diariamente nós colocamos dicas de medicina legal para que haja uma divulgação do conhecimento dessa área, que é o diferencial da carreira de delegado de polícia, mas que infelizmente as faculdades muitas vezes negligenciam. Eu desejo sorte a você nessa prova discursiva que virá. Você já é um vitorioso, saiba disso, e eu tenho muito orgulho de estar aqui podendo compartilhar um pouco desse conhecimento para que possa subsidiar você na realização
dessa prova e dessa etapa. Mantenha seu foco nos estudos e lembre-se, estuda-se não para passar, estuda-se até passar. Agradeço ao curso VSB e ao professor Lúcio Valente, sempre competente e fantástico na transmissão do conhecimento de direito e de diferentes áreas para você que quer ser delegado de polícia. Um ótimo dia e muita felicidade e sucesso.